O escritório da Gallia Nogueira, uma das maiores empresas do setor imobiliário do país. Era um lugar onde a aparência valia tanto quanto competência. A recepção cheirava a luxo, o café era importado e os funcionários sabiam. Ali, quem não impressionava, desaparecia. Foi nesse ambiente que surgiu, sem alarde, uma mulher chamada Esther. Chegou com roupas discretas, óculos grossos, coque apertado e maquiagem pálida. Os sapatos eram simples. O tom de voz era baixo e educado. Aos olhos dos colegas, ela era só mais uma, talvez até feia demais para aquela empresa tão moderna. Mal sabiam que aquela aparência era um escudo cuidadosamente construído. Esther tinha um motivo, um passado. Aos 22 anos, fora eleita musa de um grande concurso de design. Sua beleza virou manchete, mas também seu pesadelo. Desde então, tudo em sua vida havia sido reduzido ao seu corpo. Trabalhos recusados por não parecer profissional. Propostas indecentes em entrevistas. Cantadas disfarçadas de elogios. Tentou resistir. Tentou denunciar. Mas cansou e decidiu apagar tudo. Pintou as sobrancelhas. Escondeu o cabelo com spray escuro. Usou lentes e uma postura encolhida. Esther virou uma versão apagada de si mesma. E com esse disfarce, conquistou a única coisa que nunca teve: respeito. O CEO da empresa, Alessandro Nogueira, era conhecido por sua frieza e excelência. Milionário, solteiro e alvo constante das revistas de negócios. Aos 38 anos, comandava a equipe com mão firme e poucas palavras. O tipo de homem que não se apaixonava, que não perdoava erros, que raramente sorria, até conhecer a nova secretária. Ela não era como as outras, não tentava agradar, não puxava assunto, não se oferecia para ficar até mais tarde sem necessidade. Cumpria tudo com perfeição, sem exageros. E aos poucos, Alessandro passou a observar. Demais. Certo dia, ele se pegou rindo de uma frase dela, coisa que não fazia com ninguém. Em outra manhã, reparou que esperava o café feito por ela, mesmo com 10 opções melhores. Quando a viu sorrir, mesmo que discreto, sentiu algo estranho no peito. E foi aí que começou a confusão, porque ao mesmo tempo em que sentia algo nascer, havia uma sombra pairando sobre o andar executivo. Cláudia Rezende, diretora de marketing, amiga de infância de Alessandro, rica, vaidosa e apaixonada por ele, mas não abertamente. Cláudia era estrategista e viu, com raiva silenciosa, quando Alessandro passou a olhar a feiosa, com mais atenção do que jamais deu a ela. Naquela semana, Cláudia começou a espalhar boatos. Chamava Esther de sombria. Questionava sua formação. Dizia que ela espiava arquivos confidenciais. Chegou até a forjar uma troca de e-mails, acusando-a de vazar informações. Mas Esther era esperta. E Alessandro duvidava. Algo em seu instinto o impedia de acreditar. Mas foi no aniversário da empresa que tudo se transformou. Alessandro, em um impulso, convidou Esther para acompanhá-lo no jantar de gala. Ela recusou. Disse que não gostava de ambientes muito cheios. Ele insistiu. Pela primeira vez, implorou com os olhos. Esther voltou para casa naquela noite com o coração em guerra. Ela se olhou no espelho, tirou os óculos, soltou o cabelo, removeu a maquiagem. Ali estava ela, a mulher que todos um dia usaram como vitrine, a que passou a vida sendo desejada por fora e ignorada por dentro. Mas algo em Alessandro era diferente. Algo que ela ainda não sabia se podia confiar. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Aceitou o convite, mas com uma condição. Iria como Esther, a verdadeira. Na noite do evento, o salão inteiro parou quando ela entrou. Cabelos ondulados soltos,
vestido longo vinho, maquiagem leve e sorriso tranquilo. Ninguém reconheceu, mas todos repararam. Alessandro, ao vê-la, parou de respirar. Você está diferente, ela respondeu. Não. Agora estou exatamente como sou. E ali, naquela noite, entre brindes e olhares, algo mudou. Cláudia, ao fundo, quase quebrou a taça na mão. Mas o que Alessandro ainda não sabia é que aquela mulher escondia muito mais do que uma beleza silenciada. Ela escondia um motivo, uma dor e um passado que voltaria para virar tudo de cabeça para baixo. Na manhã seguinte ao evento, o burburinho no escritório era ensurdecedor. Quem era aquela mulher? Foi contratada nova. Alguém sabe o nome dela? Diziam, sem sequer imaginar, que a moça do vestido vinho era a mesma secretária de Coque, apertado que todos ignoravam há meses. Mas Alessandro sabia. E sabia que não conseguia mais fingir. Chamou-a para uma reunião em sua sala. Estava sério, mas os olhos estavam diferentes. Menos frios, mais curiosos. Esther, por sua vez, voltou a vestir o disfarce de sempre. Óculos, coque, postura retraída, mas não conseguiu disfarçar tudo. O brilho nos olhos não obedeceu. E ele percebeu. Por que você esconde quem é? Perguntou direto. Ela hesitou. Respirou fundo. Porque, quando mostro, ninguém escuta o que eu tenho a dizer. E eu te escuto. Ela o olhou, e pela primeira vez, não respondeu. Enquanto isso, Cláudia estava em guerra. Descobriu que Esther usava um nome falso, que a formação dela vinha de uma faculdade internacional que ninguém no RH havia notado. Vasculhou redes sociais antigas e encontrou uma foto antiga de concurso, onde Esther, ainda como Emanuele Silva, seu nome verdadeiro, usava uma faixa de Miss Arquitetura, rodeada de homens sorridentes demais. Cláudia sorriu de volta, mas com veneno nos olhos. Quer jogar, querida? Vamos brincar, então. Naquela mesma semana, Cláudia procurou o conselho da empresa. Usou sua influência, manipulou números, alegou que Esther havia escondido identidade, burlado o processo de contratação e falsificado currículos. A acusação era grave o suficiente para convocar uma auditoria. Na tarde em que Esther foi chamada para depor, o ar na empresa estava pesado. Os olhares, antes indiferentes, agora carregavam julgamento. Alessandro a esperava na sala da diretoria. Ao vê-la entrar, sentiu algo no peito que não sabia nomear. Raiva, culpa, proteção. O que está acontecendo? Ela perguntou, mesmo já sabendo. Você vai precisar se explicar. Ele respondeu, tentando manter a formalidade. Explicar por ter me protegido de um mundo que só me via como um rosto bonito. Por ter me escondido para ser levada a sério? E você mentiu. Não, eu apenas me recusei a ser mais uma vitrine. Ele a olhou. Silêncio. Cláudia bateu à porta. Com licença, já posso levar a senhorita Esther? Ou seria Emanuele? A reunião foi longa. Cláudia apresentou impressões de tela, imagens antigas, documentos com o nome Emanuele Silva. Tentava parecer justa, mas a inveja escorria pela entonação. Alessandro acompanhava calado, até o momento em que Cláudia insinuou que Esther havia seduzido o CEO por interesse. Com todo respeito, senhores, mas se isso não é uma estratégia para a ascensão, então o que é? Alessandro se levantou. É o suficiente, Cláudia. O conselho ficou em silêncio. Cláudia congelou. A senhorita Esther não será desligada. A partir de agora, ela está sob minha supervisão direta. Mas ela mentiu, gritou Cláudia. Ela sobreviveu, o que é bem diferente. Naquela noite, Alessandro foi até o prédio onde Esther morava. Subiu, sem avisar. Levava 2 xícaras de café
e uma pergunta na garganta. Ela abriu a porta, ainda com expressão tensa. Por que você fez isso? Ele perguntou. Fez o quê? Fingiu ser outra. E, mesmo assim, fez tudo com excelência. Ela baixou os olhos. Porque eu estava cansada de ser desejada. Eu queria ser ouvida. Ele estendeu uma das xícaras. Você merece ser os dois, ouvida e amada. Ela pegou o café e, pela primeira vez, sorriu sem medo. Mas o que nenhum dos dois sabia é que Cláudia ainda tinha uma carta na manga e ela não estava disposta a perder sem destruir tudo antes. As semanas seguintes foram como caminhar sobre cacos. Embora Esther agora estivesse sob proteção direta do CEO, os olhares da empresa se tornaram afiadas facas invisíveis. E não era só fofoca, era vigilância. Tudo o que ela fazia, cada passo que dava, era medido, avaliado, questionado, mas ela resistia. E Alessandro observava. Desde aquela noite do café, algo mudou entre eles. O silêncio havia sido trocado por sorrisos. As palavras, antes protocolares, se tornaram confidências. E em um fim de expediente mais longo, com a cidade acesa, do lado de fora da sala de vidro, ele perguntou: se eu tivesse conhecido a Emanuele, e não a Esther, eu teria me apaixonado do mesmo jeito? Ela não respondeu. Apenas tocou de leve a mão dele, com um gesto sutil, mas cheio de verdade. A resposta estava ali, mas o que eles não sabiam era que alguém já os observava. Alguém que não esquece, não perdoa e não desiste. Cláudia. Na noite seguinte, em um restaurante sofisticado, Cláudia encontrou-se com um velho conhecido, um homem chamado Rodrigo, ex-funcionário da Galha Nogueira, demitido por má conduta 2 anos antes. Era ressentido, manipulável, e tinha o que Cláudia precisava: ódio gratuito e um histórico com Emanuele. Preciso que faça algo por mim, disse Cláudia, deslizando um envelope sobre a mesa. O que ela fez dessa vez? Ela teve a audácia de ser melhor do que todos nós, fingindo ser menos. O plano estava armado. Rodrigo entraria na empresa como consultor externo, a pretexto de revisar contratos antigos, e colocaria documentos falsificados no sistema, todos vinculando o nome de Esther, ou melhor, Emanuele, a um esquema de fraude fictício. Na manhã de sexta-feira, Alessandro estava fora do país, em uma reunião com investidores. E foi nessa brecha que Cláudia agiu. Às 9h20 da manhã, Rodrigo invadiu o sistema com credenciais falsas. Às 10h10, os arquivos forjados apareceram. Às 10h45, Esther foi chamada à sala de segurança da empresa. Você está sendo investigada por manipulação de contratos e falsificação de registros internos. Ela congelou. Isso é um absurdo. Tudo aponta para sua conta de acesso. Eu não toquei em nada. Mas as provas estavam lá. Ou pareciam estar. Foi demitida no mesmo dia, sem direito à defesa, sem que Alessandro soubesse. Ele só descobriu no domingo, ao chegar de viagem, e não encontrar a secretária no lugar de sempre. Ligou. Nenhuma resposta. Subiu para a sala da presidência. Em cima da mesa, uma única folha. A notificação de desligamento. Sem hesitar, ligou para o departamento jurídico e, em menos de 40 minutos, soube. Rodrigo havia acessado o sistema, usando uma senha administrativa desativada. Cláudia havia autorizado sua entrada. Me digam que isso é mentira, mas não era. E naquela noite, Alessandro foi até a casa de Esther. Ela abriu a porta com olhos inchados. Ele entrou sem pedir, sem dizer nada. Apenas a abraçou, forte, como se quisesse protegê-la de todo o resto. Foi Cláudia, não foi? Ela perguntou, com voz fraca. Ela não está apenas te sabotando.
Está cometendo um crime. Silêncio. Eu vou resolver isso, ele completou. Não, não quero mais me defender. Eu quero ser livre. Quero viver. Então vem comigo. Ela o encarou. Para onde? Para qualquer lugar onde ninguém possa te apagar de novo. 3 meses depois, Alessandro pediu demissão do cargo de CEO, nomeou um novo conselho, vendeu parte das ações da empresa e sumiu dos noticiários. Emanuele, agora sem disfarces, abriu um pequeno estúdio de design com o investimento dele, mas com o nome dela, IS. Onde a verdade mora, mas a história não termina aí. Na véspera de Natal, em uma capela isolada no interior, Alessandro esperava no altar, sozinho, em paz. Quando ela entrou, de vestido branco leve e sorriso limpo, o mundo parou. Na noite de núpcias, ele a levou para casa, no campo que reformaram juntos. Sentados frente à lareira, ele pegou sua mão. Ainda me assusta saber que quase te perdi por não enxergar quem você era de verdade. Ela sorriu. Você só não viu o que estava escondido, mas você sentiu. E isso foi amor. Ele a olhou, com ternura. Você quer saber um segredo? Quero. Eu me apaixonei. Antes mesmo de ver seu rosto de verdade. Eu me apaixonei pela mulher que todos fingiam não ver. Ela chorou, de leve, com gratidão, porque agora ela podia ser amada sem medo, e ele, perdoado sem precisar implorar. Aquela noite na casa do campo foi o início de tudo, e também o fim de uma história, que jamais poderia ter acontecido sem dor, sem resistência, sem disfarces. Na lareira, o calor dançava em reflexos suaves no rosto de Emanuele, ou Esther, como ainda era chamada por alguns. Mas ali, com Alessandro, ela era apenas ela, pela primeira vez. Mas havia algo que ele ainda não sabia. Um detalhe, um pedaço do passado que ela sempre escondeu. Por medo de perder o único amor que não veio atrás do corpo, do status, da imagem. Um amor que nasceu onde ninguém enxergava. No silêncio, no cuidado, na presença. Alessandro, preciso te contar algo. Ele se virou, calmo, curioso. Agora. Sim. Agora que você me ama sem maquiagem, sem armadura. Agora que já me viu inteira. Ela levantou-se, pegou uma caixa pequena no canto do armário e entregou a ele. O que é isso? O que restou da vida que eu tive que enterrar para sobreviver? Ele abriu. Lá dentro havia fotos antigas, recortes de revistas, com o rosto dela estampado, cenas de campanhas de moda, concursos, capas que exibiam sua beleza como um troféu. Mas também uma carta, escrita à mão. Ele leu em silêncio. Se um dia alguém me amar, sem saber de tudo isso, saberei que fui amada de verdade. Mas se esse alguém descobrir, e ainda assim me escolher, então saberei que não preciso mais me esconder. Alessandro respirou fundo. Encerrou a leitura. Levantou-se, caminhou até ela e a abraçou. Eu já te escolhi. Agora só estou conhecendo o porquê. No mês seguinte, a Gália Nogueira foi alvo de uma investigação interna. Cláudia, desmascarada, perdeu o cargo, a reputação e os aliados. Rodrigo também foi denunciado, mas Alessandro não celebrou a queda. Ele apenas a assistiu, como quem encerra um livro antigo. Ele e Emanuele agora viviam fora dos holofotes, trabalhando juntos no estúdio de design que ela sonhava desde os 17 anos, quando ainda achava que teria que vender sua imagem para ter voz. Agora, ela falava sem precisar gritar, criava, conectava, inspirava, até que, num domingo de sol, em um evento comunitário, uma garotinha se aproximou da barraca, onde Emanuele explicava um projeto de design sustentável. Você é modelo? Emanuele riu. Já fui.
Mas agora, eu sou o que eu quiser. Quero ser igual a você. Ela se abaixou. Não seja igual. Seja inteira. No aniversário de casamento, Alessandro preparou um presente. Uma tela em branco. Pra que isso? Ela perguntou. Para você pintar nosso próximo capítulo. Qual capítulo? O que vem depois do fim. Ela sorriu. Abraçou-o forte. E antes de dormir, sussurrou. Obrigada por me ver quando ninguém mais via. Ele respondeu. Obrigado por tirar a venda que eu nem sabia que usava. E assim termina na história da mulher, que foi invisível, por escolha, e amada por verdade. Ela não precisou deixar de ser quem era. Ele aprendeu a amar, para além do que os olhos mostram. E o amor? O amor venceu o jogo, que a aparência tentou dominar. E agora é com você. Se fosse você no lugar dela, teria coragem de esconder sua beleza para provar seu valor? Ou teria se rendido ao que os outros esperam de você? Comenta aqui embaixo. Me diz o que mais te tocou nessa história. Se você amou essa jornada, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ser visto pelo que é, não pelo que aparenta.